Considere o fato de que nós somos seres multidimensionais, de que somos seres movidos por uma gama enorme de variáveis de natureza mental, emocional, espiritual, energética, física, e não apenas de uma natureza específica. Um pensamento influencia uma emoção. Uma emoção modifica nosso estado hormonal e, consequentemente, nosso humor. Nosso humor modifica nossa predisposição energética e, consequentemente, isso se traduz em informações das nossas células, por questões sinápticas. Aquilo que eu informo as minhas células, elas respondem à altura. Como eu vou analisar uma emoção de forma racional? Como eu vou racionalizar tipos de energia? Energias, dependendo da frequência em que ela se encontra, a sensação é diferente e as consequências no organismo modificam-se. E tudo no universo tem uma frequência. Eu só consigo diagnosticar isso tendo uma visão holística. Hoje dispomos de ferramentas quânticas capazes de detectar o problema onde quer que ele se encontre. Uma gastrite, eventualmente, ocasionada por uma cárie no dente. E, consequentemente, pela maneira de morder um determinado alimento, revela o estado emocional desta pessoa. E a predisposição para determinados tipos de alimentos em detrimento de outros, isso também tem uma explicação metafísica. Através de algumas ferramentas onde nós conversamos com o corpo, com o inconsciente da pessoa. Isto também pode ser feito através de radiestesia. E como também existe um diagnóstico quântico que nós obtemos através de um aparelho chamado Quantic, com o qual nós também atuamos, sem se prender a nenhuma especialidade. A verdade é que o conhecimento de que nós tratamos é um conhecimento holístico. Eu não posso tratar o ser humano olhando sob uma ótica especialista. Eu não posso tratar a mão de um ser humano sabendo que cada um desses dedos corresponde, por exemplo, holisticamente ou metafisicamente, à energia de um chakra. E que esses chakras, eles não estão na mão. Eles seguem por canais, por meridianos e vão atuar ao longo da coluna vertebral. E esses chakras, eles não são visíveis a olho físico. Eles tratam cada um desses chakras de uma determinada área da vida deste ser. E, portanto, eventualmente, o fato de você estar trabalhando e dar uma martelada neste dedo ao invés de dar neste, metafisicamente, isto tem um significado que não tem absolutamente nada a ver com dedos, muito menos com martelo. Mas que traduz holisticamente ou metafisicamente algo que eu posso refletir e meditar acerca do que este dedo, que se liga por meridianos a um determinado chakra do meu corpo, ou seja, o que o meu corpo está querendo dizer com este procedimento. Sabedores de que nós nos relacionamos muito mais de forma inconsciente do que consciente, de que quando duas pessoas se encontram fisicamente, elas já mantiveram alguma relação extrafisicamente. Isso está comprovado metafisicamente.
Mas a ciência já tem explicação sobre isto. Já existem estudos que comprovam a comunicação entre habitantes de uma determinada espécie animal, separados fisicamente, a quilômetros de distância. Existem estudos que comprovam que há esta comunicação. Isto se dá por frequência, obviamente. Isto se dá por vibração. Isto se dá por telepatia. Isto se dá de uma forma que vai além do físico. Então, eu tratar um determinado assunto, dizendo para você, eu sou só um psicoterapeuta, só vou tratar de depressão. Como eu posso tratar de depressão se eventualmente a questão é física? Se eventualmente a questão é espiritual? Eu tenho que considerar o todo. Algumas pessoas sofrem de depressão, e boa parte delas, justamente por terem vibrado frequências com tanta intensidade, a ponto de atrair espíritos que possuem afinidade com essas sensações e sentimentos de depressão, de suicídio. E você só consegue resolver isto, primeiro, limpando a aura espiritual dessa pessoa. Depois nós vamos tratar da parte psíquica. E aí você passa por outros processos como limpeza orgânica, eventualmente eliminação, de resíduos radicais livres por conta de medicação, de intoxicação por excesso de medicamentos, ou até mesmo de alimentos. O consumo excessivo de determinados alimentos provocam verdadeiras alterações no processo sináptico, neurológico. E o que fez essa pessoa consumir excessivamente um determinado alimento? Ansiedade. Ansiedade movida por quê? Por um auto-julgamento, por um sentimento de culpa, de não estar satisfazendo os desejos da família. Olha a constelação familiar sistêmica aí. Eventualmente envolve o perdão de pai com mãe, com filho. E digo mais, isto pode se estender a vidas passadas. Por isso, não espere de mim falar de conhecimento holístico como se fosse um especialista. Ou você é especialista, ou você é um profissional holístico. Só para resumir, cada ser possui uma natureza intrínseca. Cada tipo sanguíneo possui uma dieta específica que lhe é mais apropriada. As origens ancestrais a qual você pertence revela uma tendência de consumo de alimentos, uma tendência emocional, a maneira de se predispor a resolver situações do cotidiano, a sua natureza raiz a qual você pertence. Isto revela-se sobre os mais variados aspectos que você possa imaginar. A natureza, por exemplo, ancestral de uma pessoa, a influência astrológica, porque tudo é frequência. Nós recebemos e emitimos frequências. Como nós nos relacionamos com as mais variadas frequências e influências. Isto varia de uma pessoa para outra.